Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. A expectativa é que ela seja bem curtinha, tá? Porque é um assunto que com certeza vai requerer que vocês façam aí para fazer o relatório, vocês vão ter que ver ela algumas vezes. Tá? Eu em sala de aula, quando eu trabalho esse assunto, é um assunto que eu gosto de fazer numa aula só, mas geralmente eu faço numa aula e logo em seguida, na próxima aula, eu faço um check-up em que eu acabo gastando a aula inteira de novo. Tá? Bom, na aula passada a gente falou sobre ácidos nucleicos, tá? E aí eu comentei com vocês que naquela aula a gente iria falar apenas sobre DNA, que nessa aula a gente falaria sobre RNA. Por quê? Porque na verdade, pessoal, RNA é o tipo de ácido nucleico que ele é usado para síntese proteica, certo? Para fabricar proteína. A gente viu numa aula anterior, uma videoaula anterior, uma aula que ficou gigante, mas que era necessário, tudo sobre proteína. Então, aquela história do que diferencia uma proteína da outra, do que faz uma proteína ser alongada, ela ser esticada, ela ser em espiral, na verdade tem a ver com o que a gente vai ver nessa aula agora, ok? Bom, para falar de síntese proteica, pessoal, é necessário que a gente primeiro fale sobre as diferenças que existem entre DNA e RNA. A gente tem uma tabelazinha simples aqui, só para que vocês tenham noção do que eu estou falando, olha só. Quando a gente fala DNA, existem três diferenças básicas entre DNA e RNA, certo? A gente fala a diferença entre eles. Primeiro, a pentose. Nós aprendemos que um ácido nucleico ele é formado por uma fita de nucleotídeos, certo? Aí na aula passada eu comentei com vocês que o nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, por um açúcar de 5 carbonos que nós chamamos de base nitrogenada, ou desculpa, por um açúcar de 5 carbonos que nós chamamos de pentose e por uma molécula que nós chamamos de base nitrogenada, certo? A diferença básica, né, no que se refere ao açúcar é que o açúcar do DNA é um açúcar chamado de desoxirribose e o açúcar do DNA, desculpa, do RNA, é o que a gente chama de ribose. Então, voltando aqui, olha só. O açúcar, aquela pentose do DNA, por isso D, né, de desoxirribose, e por isso R de ribose. Tá? Essa é a primeira diferença entre essas duas moléculas que, a título de função, acaba não tendo nenhuma. Tá? Uma outra diferença que existe, e a gente volta lá para aquele slide, é no que se refere à fita. Eu comentei com vocês na aula passada que DNA é uma fita dupla de nucleotídeo que ela fica em espiral, certo? Aí, enquanto o DNA apresenta fita dupla, pessoal, o RNA apresenta uma fita única, ou seja, apenas uma fita de nucleotídeo. Observe nas duas imagens que você percebe direitinho. Aqui você tem uma fita, certo? Adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina. E aqui você tem apenas uma fita de nucleotídeos. Essa é uma outra diferença entre DNA e RNA. E talvez a diferença que mais seja importante para nós, para essa aula, é exatamente essa aqui, ó. O que a gente chama de bases nitrogenadas. Olha só, enquanto as bases do DNA que nós vimos na aula passada são citosina, guanina, adenina e timina, as bases do RNA, olha só, o RNA tem citosina, tem guanina, tem adenina e no lugar da timina existe uma base que é exclusiva do RNA que a gente chama de uracila, certo? Tá? A gente vai ver que na hora da síntese proteica, ter essa base aqui ó, faz a diferença, ok? Bom, olha só. Então, essa outra diferença é o que a gente chama de base nitrogenada. Então, quando você tem aqui, ó, se você pega uma fita de RNA, você tem lá a adenina ligado, que vai ter uma guanina, que vai ter uma citosina e, como eu disse, RNA não tem timina, ela tem uracila. Ou seja, se você olha para uma fita, essa fita é uma banda de DNA, ou seja, é meio DNA ou um RNA? Se nessa fita tem uracila, você sabe que é RNA, ok? São três diferenças básicas, a gente pode passar para frente aqui. Bom, como é que funciona a síntese proteica? Se você puxar naquela aula passada, você vai ver que isso aqui é uma fita de DNA, é uma fita dupla de nucleotídeos. Por que eu sei que é DNA? Porque é fita dupla e porque tem timina, certo? Quando uma proteína vai ser fabricada, pessoal, olha o que acontece. Ó. Eu não sei se vocês estão lembrados que eu falei na aula passada que quando o DNA vai se duplicar, vem um complexo de enzima e abre toda a fita de DNA para que o DNA fabrique duas novas bandas, fabrique uma nova fita de DNA. Aqui vai acontecer uma coisa diferente, olha só.
Quando você tem um DNA e esse DNA ele vai ser usado para sintetizar, para fabricar uma proteína, vai acontecer uma primeira diferença. Ao invés da fita se abrir por inteiro, vai existir aqui, ó, no nosso DNA, existe um monte de pontos que nós chamamos de códigos para a fabricação de uma proteína, ou também chamado de gene. Então, se alguém perguntar para você assim, ó, o que é gene? Gene, na verdade, é um ponto do DNA, é um pedaço do DNA que codifica uma proteína, certo? Então, aqui você tem o DNA e existem pontos desse DNA que são códigos, que são assim, ó, assim vai ser a proteína, certo? Uma vez que a proteína vai ser fabricada pelo nosso corpo, o primeiro passo que é dado pelo complexo de enzimas, que a gente chama de RNA polimerase, vai ser exatamente descobrir onde é que está o gene. Então vamos supor que você se expõe ao sol e aí você vai produzir melanina. Primeiro passo, o que as enzimas vão fazer? Onde é que está o gene da melanina? Onde é que está o gene? Onde é que está o gene? Opa, achei o gene. Uma vez que o gene foi encontrado, pessoal, olha aqui, ó, o gene está aqui, certo? Esse é o pedaço do DNA que é o código da fabricação, por exemplo, da melanina. Uma vez que o gene é encontrado, esse gene ele é copiado. Agora, observem aqui que uma banda do DNA ela foi copiada, certo? Na verdade, a gente fala que foi copiado, mas o certo é dizer que foi feita uma cópia espelhada. Olha só, eu criei, pessoal, um RNA que eu chamo de RNA mensageiro, certo? Olha aqui, ó. Observem que, por que eu sei que isso aqui é uma fita de RNA? Observem que, ó, guanina, guanina, adenina, uracila. Tá vendo? Eu copiei o gene, eu fiz uma cópia espelhada do gene, fabricando o que nós chamamos de RNA mensageiro. Então a gente vai ver que existem 3 tipos de RNAs. O primeiro é o que a gente chama de RNA mensageiro. Professor, o que é o RNA mensageiro? É a cópia espelhada do gene, certo? Por isso que a gente fala que todas as características do nosso corpo estão codificadas no nosso DNA. Você tem o gene é copiado na forma de RNA mensageiro. Uma vez que esse RNA mensageiro, pessoal, ele é fabricado, imagina o seguinte, ó, esse RNA, o DNA se abriu, certo? Agora, uma banda do DNA foi copiada, foi feita uma cópia que a gente chamou de RNA mensageiro. Agora, esse RNA que foi fabricado, ele vai vir para cá, ó, certo? Então, observem, por favor, a aula vai ficar bem curtinha, vai ficar bem tranquilo para vocês. Observem que essa fita que foi criada, ela veio para cá, certo? Deixa eu puxar eu para cá agora aqui. Olha só. Aí o que vai acontecer? Copiei o gene, fabriquei o RNA mensageiro, e aí vai existir um outro tipo de RNA, certo? Que a gente chama de RNA transportador. Tá, vamos explicar um pouquinho também sobre esse segundo tipo de RNA. Eu comentei com vocês um dia que quando você come um alimento rico em proteína, proteínas são feitas de aminoácidos, certo? Então, quando você come lá no seu estômago, no intestino delgado, você vai lá e hidrolisa a proteína todinha. Quando você hidrolisa, você separa aminoácido por aminoácido. Esses aminoácidos eles são capturados, eles são levados pelo sangue para a célula. Quando chega na célula, pessoal, esses aminoácidos, aqui eu coloquei como exemplo a valina, que é um tipo de aminoácido, esses aminoácidos eles não podem ficar soltos na célula. Alguém tem que pegar lá na membrana e capturar esse aminoácido. Como é que é o nome desse alguém? A gente chama de RNA transportador. Então, qual a diferença entre RNA mensageiro e transportador? O mensageiro é a cópia do gene. O transportador é quem vai ficar carregando os aminoácidos que chegam na célula até a fábrica de proteína. Ok? Bom, aí, é claro que, supondo que essa tela seja o citoplasma de uma célula, você tem vários tipos de RNAs transportadores. Observem, pessoal, que isso que está no topo dos RNAs aqui, ó, são os aminoácidos. Valina, fenilalanina, isoleucina, a valina aqui de novo, certo? Então, o que acontece? Olha só. Observem que aqui, ó, você tem os aminoácidos aqui no topo e aqui na base do RNA mensageiro você tem um código, certo? A gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Bom, olha só. Então, o que aconteceu até agora? O gene foi descoberto, o gene foi copiado, essa cópia espelhada do gene está aqui agora, certo?
nós falamos de dois tipos de RNAs. O mensageiro, que é a cópia do gene, e o transportador, que está transportando o aminoácido. E aí você tem um terceiro tipo de RNA, que eu chamo de RNA ribossomal. Pessoal, o que é o RNA ribossomal? É como se fosse a fábrica. Por isso que você ouviu falar lá no 8º ano que ribossomo é quem fabrica a proteína. Ó, quando o gene é copiado, eu falo que aconteceu uma transcrição gênica. Anota isso aí no relatório de vocês. O que é transcrição gênica? É quando eu estou transcrevendo a mensagem do DNA para RNA mensageiro. Se eu estou transcrevendo uma mensagem, eu preciso traduzir essa mensagem. Quem é que vai fazer essa tradução? O RNA ribossomal, certo? Então, na sequência, olha o que acontece aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, olha só. Você tem o RNA mensageiro, certo? Aí você tem o RNA ribossomal. Cada trinca do mensageiro que o ribossomal lê, o que é trinca? São 3 bases. Vai encaixar um RNA transportador. Lembra que o código que tinha aqui, ó, era o código AGC. Quando o RNA transportador lê o código AGC, é como se ele falasse assim, poxa, peraí, AGC se encaixa em quem? A se encaixa em U, G se encaixa em C, C se encaixa em G, certo? Então, observem que o código que estava aqui vai se encaixar num tipo de transportador, certo? Aí, o que acontece? Ocorreu um encaixe do transportador que está trazendo o aminoácido. Tá. Uma vez que isso aconteceu, pessoal, vai ocorrer de novo. Eu quero que vocês imaginem, por favor, é como se esse RNA ribossomal desse um pulo de mais 3 bases. Quando ele dá mais um pulo, olha só quem é que vai encaixar aqui. Vai encaixar um outro transportador, aquele cara que estava aqui, ó, carregando a isoleucina. Quando isso aqui aconteceu, olha só, veio um transportador, encaixou a valina, veio um outro transportador e encaixou a isoleucina. Eu comentei com vocês um dia que a ligação que existe entre 2 aminoácidos é chamada de ligação peptídica, certo? Então, uma vez que o transportador chegou aqui carregando o aminoácido, o outro chegou carregando um outro aminoácido, vai acontecer a ligação peptídica, ok? E aí, por último, você tem um outro aminoácido se encaixando aqui. Observem o seguinte, observem que esse código aqui, ó, o código UCG está carregando a valina. Observem que o código CCU também está carregando a valina. Por quê? Se você pegar essas 4 letras, A, C, G, U, se você pegar essas 4 letras e combiná-las de 3 em 3, como está aqui, ó, a gente vai ter, pessoal, um total de 64 códigos. Tá, não preciso que vocês façam contas, mas se alguém quiser conferir, dá para ver. CCC, CCA, CCU, CCG e aí 64 códigos diferentes. E eu falei para vocês na aula sobre proteína que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, ou seja, sobra código. É por isso que a gente costuma dizer o seguinte, ó, um código carrega sempre o mesmo aminoácido, mas o aminoácido pode ser carregado por outro código. Isso aqui geralmente é uma perguntinha que eu faço em sala de aula para o aluno, uma espécie de pergunta-desafio. Olha aqui, ó. Sempre que eu olhar para o código CCU vai estar carregando quem? Valina. Mas a valina sempre vai estar sendo carregada por CCU? Não. A valina pode estar sendo carregada também por UCG. Certo? Por quê? Porque sobram códigos. Tá? Mas é isso. E aí o que acontece? À medida que... É claro que eu coloquei aqui um RNA mensageiro com apenas 9 bases nitrogenadas, mas um gene ele possui centenas, às vezes milhares de bases nitrogenadas, certo? Eu não ia fazer isso tudo aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, à medida que a leitura do RNA mensageiro vai sendo feita, vai crescendo aqui para trás a fita de aminoácido, ou seja, a proteína. Então é assim, resumindo, é assim que uma proteína é produzida, ok? E aí o que eu quero de vocês? Vocês vão pegar essa aula, vocês vão pegar, revisar, fazer um relatório bem feito, tentar entender, ver de novo, e aí a gente depois esclarece as dúvidas, ok? Era só isso que eu queria de vocês hoje. Tchau, tchau.